Você sabe qual é o melhor equipamento estético? Pois bem, a resposta é muito simples. É aquele que você domina, aquele que você trabalha com segurança, consegue bons resultados, sabe falar bem dele, fala com segurança, porque sabe utilizar ao máximo. Sou Fabiana Paias, trabalho com estética há 25 anos e nos últimos anos atuo como professora em cursos livres, em treinamentos de equipamentos e queria hoje trocar uma ideia aqui sobre corrente elétrica, falar um pouquinho de cada corrente, o que faz e como atua. Nessa minha caminhada aqui na estética, eu vi muitos profissionais comprando um equipamento e utilizando o equipamento apenas em uma função, sendo que poderia trabalhar em outros procedimentos. Um exemplo clássico disso é o que? A alta frequência, que muitos, a grande maioria, 90% das pessoas compram única e exclusivamente para limpeza de pele, e o equipamento oferece uma infinidade de procedimentos, de tratamentos, além da limpeza de pele. Eu vou compartilhar uma experiência minha, que se deu certo para mim, foi bacana, também pode ser útil para você. Quando eu comecei, a gente tinha poucos equipamentos, não tinha esse mundão de equipamentos que a gente tem agora. E eu comecei com uma alta frequência. Eu não tinha dinheiro na época para comprar uma maleta facial, o que eu tinha dava para comprar alta frequência e a duras penas ainda. Daí tomei uma decisão, eu falei, bom, esse aparelho aqui, ele vai me rentabilizar, vai me ajudar a guardar um dinheirinho para eu pouco a pouco investindo em outros equipamentos e crescer. E realmente foi isso, deu certo para mim, pode dar certo para você. Aqui até minhas filhas, meus funcionários tiram sarro de mim, porque machucou, alta frequência. Tá com herpes, alta frequência, tá com micose, alta frequência, saiu um furúnculo em mim, saiu um furúnculo na minha filha, taca alta frequência que dá certo. Então eu sou a Maria alta frequência, em tudo eu coloco alta frequência. Mas o que é eletroterapia? Eletroterapia é o que? É a utilização de uma corrente elétrica para fins terapêuticos, né? Para promover benefícios no nosso organismo. E eletroterapia estética. A eletroterapia estética consiste no uso dos equipamentos estéticos para fazer o quê? Melhorar a circulação, o metabolismo, nutrição, oxigenação da pele, favorecendo a produção de colágeno e elastina. Bom, para eu comprar um equipamento, né, para eu trabalhar com equipamento estético, eu preciso entender um pouquinho de alguns conceitos. Então, eletricidade é o quê? É a movimentação dos elétrons. Mas para que essa eletricidade, por exemplo, a eletricidade que chega na minha casa, para eu mandar a luz, por exemplo, para um quarto, para um banheiro, para uma sala, eu preciso de um meio condutor, que é o meu fio elétrico, normalmente eles são de cobre. Mesma coisa acontece no nosso organismo. Para eu mandar essa eletricidade para o meu corpo, para o meu organismo, eu preciso de um meio de condução. Então, qual é o meu meio de condução estético? Eu vou precisar do equipamento. Eu vou ter duas placas onde eu tenho polo positivo e polo negativo, né? Um gel para passar esse contato e essa energia vai passar pelo meu organismo. Dependendo do equipamento que eu vou trabalhar, essa energia ela pode ser contínua ou alternada. A corrente contínua, como o nome diz, é contínua, então todos os eletrodos andam num sentido. Então, assim, o positivo vai para o negativo, é que nem aquelas paradas militares que a gente vê, né? Que todo mundo anda no mesmo sentido. Quando a gente fala em corrente alternada, ora o meu eletrodo está no positivo, ora ele está no negativo. Então, vai alternando a polaridade dessa minha corrente. A nossa pele, ela é uma barreira protetora, ela me protege, né, das agressões externas.
também ela oferece resistência à passagem da corrente. Então, quanto mais fina estiver minha pele, não fina, mas, por exemplo, livre de células mortas, bem hidratada, melhor vai ser a passagem dessa minha corrente. Mas o que é intensidade e frequência no equipamento estético? Intensidade é o fluxo que a energia passa num determinado tempo. Um exemplo, vamos imaginar uma mangueira de água, se eu abro pouco, tá saindo pouca água. Se eu aumento o fluxo de água num determinado momento. Então, isso é intensidade. Frequência. Frequência é repetições de um movimento numa fração de segundo. Então, vamos imaginar aqui o mouse, que eu vou jogar ele, né? Então, isso acontece numa fração de segundo, eu tenho 1 Hz. Se eu jogo 1000 vezes o meu mouse, eu repito 1000 vezes esse movimento, eu tenho 1000 Hz. Isso é muito importante porque a frequência gera uma confusão nos equipamentos estéticos. Quanto maior a minha frequência, mais superficial eu atuo e maior aquecimento a nível de pele. Quanto menor a minha frequência, mais profundo eu atuo e menor aquecimento eu tenho a nível de pele. Um exemplo clássico disso é o ultrassom. Ultrassom de 1 MHz, que a gente fala que é o ultrassom do fisioterapeuta, que ele atinge até ossos, né? Então, para a onda ir até os ossos é 1 MHz, né? Ele vai atuar mais profundamente. Já o ultrassom estético, que a gente trabalha com 3 MHz, também ele vai atuar mais a nível superficial, mais a nível estético. Então, quanto menor a frequência, mais profunda é a minha ação. Quanto maior é a minha frequência, mais superficial é a minha ação. E luz. Como que a gente mesura uma luz? O caso de um laser, de uma luz pulsada, do LED. Como a luz ela trabalha numa frequência muito alta, seria difícil de a gente mesurar. Então a gente fala em comprimento de onda. Quanto maior o comprimento da minha onda, maior a profundidade de ação. Temos diversas correntes nos equipamentos estéticos atualmente. Vou falar de alguma delas para a gente ter uma ideia um pouco mais clara. Ionização é uma corrente polarizada. Os íons entram no mesmo sentido, né? Então eles andam no mesmo sentido, é uma corrente contínua. Normalmente eu coloco uma placa na minha cliente, aqui está a pele da minha cliente e eu vou aplicar um eletrodo em cima. Se na minha pele da minha cliente eu ponho um produto positivo, eu tenho que programar o meu aparelho no positivo, positivo com positivo repelem e o produto entra na minha pele buscando o polo negativo, tá? Então, ionização é assim. Que outras correntes trabalham dessa maneira? Eletrolifting, eletrolipólise. Então são equipamentos onde eu tenho a corrente contínua, o polo, o sentido da energia vai num sentido único. Microcorrente. Microcorrente é uma corrente despolarizada, eu não tenho polaridade, eu não tenho permeação de ativo, vai estar o tempo inteiro trabalhando positivo, negativo, e com isso eu auxilio na cicatrização, na regeneração tecidual, muito legal para utilizar em pós-operatório, olheira. Normalmente um bastão fica fixo, a gente movimenta num sentido, dependendo do que eu for trabalhar. Então, microcorrente é uma corrente despolarizada que atua mais na regeneração tecidual. E alta frequência? A alta frequência, eu tenho uma frequência alternada, mas muito elevada, por isso que o nome é alta. Então, ela troca positivo, negativo
muito grande e com isso eu consigo gerar uma diferença de potencial entre o eletrodo e a minha pele. E há a produção de ozônio, por isso que ele esteriliza, ele tem esse efeito bactericida. Dependendo do eletrodo com que eu vá usar, ó, temos uma diversidade de eletrodo, dependendo do eletrodo é a resposta que eu vou ter no meu organismo. Por isso que a alta frequência a gente pode utilizar em diversos protocolos, além da limpeza de pele. E o ultrassom? O ultrassom usa corrente elétrica, apesar de a gente falar onda ultrassônica, mas dentro do cabeçote a gente tem um cristal aonde ele vai para frente, tem a corrente positiva e negativa, ele faz essa movimentação de oscilação e essa movimentação é passada para minha pele, essa onda é transmitida para minha pele. Então dentro é produzida a onda na minha era, essa era faz o movimento de vai e vem e eu produzo a onda para o meu organismo. Lembrando que frequência mais alta, profundidade de ação menor. Frequência mais baixa, profundidade de ação maior. Não importa a tecnologia que você vai usar, se você vai usar para facial, se você vai usar corporal, o importante é o quê? O conhecimento que você tem dessa tecnologia, como você aplica ela e o resultado que você tem. Esse vídeo foi útil para você? Então dá um like aqui, comente, compartilhe